Bem-vindo! Aqui estamos nós de novo. Hoje, 29 de janeiro de 2021. Você está vendo isso quando? Escreve aí no comentário quando é que você está vendo esse vídeo, né? Você já sabe, esse é o especial de pandemia do Ponto D, onde nós estamos entrevistando pessoas de tudo quanto é lugar do mundo para contar como é que estão vivendo durante a pandemia, quais são as impressões sobre a pandemia e como prevêem que vai acontecer depois da pandemia. Na realidade, a gente está querendo criar um banco de dados de relatos de pessoas normais, né? Fora da mídia, fora do que está sendo no jornal, você vai ouvir de gente que nem você e eu, né? O que está acontecendo da pandemia. Hoje nós estamos trazendo, hoje, né? Esse negócio de hoje é muito coisa, porque como você sabe, você está se inscrevendo aí no canal do YouTube, né? Aliás, escreve, por favor, se inscreve, dá um like no vídeo. Hoje não quer dizer mais nada, né? Você pode estar vendo 10 episódios, um atrás do outro. Você pode estar maratonando todos a pandemia especial do Ponto D, né? Então é o seguinte, mas agora, nesse momento que nós estamos gravando, que é o nosso hoje, né? Nós estamos trazendo alguém de Vitória, Vitória no Espírito Santo, a Margarete. Tudo bom, Margarete? Olá, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Margarete é uma amiga de longa data, conhecemos há alguns minutos. Tudo bom. Mas a Margarete, quem trouxe a Margarete foi uma das nossas produtoras, a Bianca, né? Bianca, elas são amigas há de muito tempo, não vamos dizer quanto tempo, né? 29 anos. Desde a adolescência, né? Vocês têm 29 anos, talvez uns 18 anos. Não é? Margarete, muito obrigado pelo seu tempo. Como é que está em Vitória hoje? Está calor? Está bem quente. Sol... No Rio parece que estava dando mais de 40 hoje. Aqui em Vitória não chega a ser tão quente como no Rio, né? Mas estamos com mais de 30 graus. Você também é de Niterói? Eu sou de Niterói. Cara, eu vi um termômetro na rua em Niterói, acho que na Moreira César, 47 graus na semana passada. Quer dizer que você mora... Semana passada eu consegui dar uma fugida para um lugar assim bem isolado, estava na Bahia. Estava na Bahia. Tá do lado. Você fala que está na Bahia, mas Bahia é do lado, né? É do lado, né? Exatamente. Bahia é do lado. Eu tenho um conhecido que mora na Serra, aí por perto, não sei como é que é o nome do lugar. Tem um lugar chamado Serra, né? Tem um município chamado Serra, e a Serra Capixaba, os municípios de Serra são maravilhosos, são lindos. Ele mora num desses municípios, ele tem um sítiozinho lá, e ele fala que é uma delícia morar por lá. Né? Sim, são lugares muito bonitos. Ele volta e meia, ele me manda foto de lá, a gente fica até com inveja. Quer dizer, está perto de Vitória, pertinho de Vitória, né, com o clima daquele. Né? Se bem que Vitória tem um clima maravilhoso, né? A gente estava falando antes aqui, né? Vitória tem tudo, né? Tem um mar, tem montanha por perto, é um lugar delicioso para viver. Exatamente. Tem um bom garoto. Né? É tudo muito próximo, né? A Serra, os municípios de Serra ficam a 1h e meia daqui. Então, tudo pertinho. Margarete, como é que estão as coisas da pandemia aí em Vitória hoje? Me diz aí. Hoje, nós permanecemos em isolamento social, né? O comércio funciona, vem funcionando. O município foi considerado essa semana como risco baixo para a Covid. Bom, né? Oscila, né? Vem oscilando, cada semana a gente tem informações diferentes, mas pessoalmente tudo muito difícil, né? A partir de 17 de março, eu sou professora do ensino superior, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e a partir de 17 de março, nossa vida mudou completamente. Completamente. Foi 17 de março foi quando parou, como é que é? Começou o lockdown, né? Exatamente.
E vocês ficaram muito tempo em Vitória em casa, de lockdown ou não? Como é que foi o lockdown lá em março? Olha, a partir de março, eu pessoalmente fui dar a primeira saída à padaria em agosto. Caramba. Mas e os outros? Algumas pessoas continuam circulando, né? A gente tem uma condição, que eu acho que é uma condição bem Brasil, né? De um certo descrédito à ciência, um certo descrédito às orientações sanitárias, e uma parte da população continua saindo, continua circulando. Acho que essa é uma questão, né? A outra questão é aquele trabalhador que precisa estar na rua, que não pode ir para o home office, né? E esse também continua circulando. Então, até agosto, eram poucas as pessoas na rua, porque o comércio, em sua maioria, foi fechado também, só manteve o comércio essencial, mas a partir de agosto começou a ter um certo relaxamento nessa condição de isolamento, né? Por hora, funciona a academia, fecha a academia, funciona bares noturnos, fecham bares noturnos. Então, a gente está vivendo nessa sazonalidade, mas eu acho que o que é mais impactante, especialmente para quem é da área da saúde pública, né? Eu sou professora de saúde pública, o descrédito à ciência. É alguma coisa que eu, pessoalmente, não esperava. Essa forma. Isso não é um privilégio dos brasileiros, está acontecendo no mundo todo, né? No mundo todo. No mundo Exatamente. todo. No mundo todo, né? Hoje, como é que está? Vocês estão de lockdown aí em Vitória ou não? A previsão de retornar? Não, pelo que você falou, já está melhorando, né? Exatamente, né? Iniciou a vacinação de uma forma bem lentificada, né? Como todo o Brasil. Essa vacinação está sendo exclusiva, né, aos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente da Covid-19. As aulas na universidade se iniciam na segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Quer dizer, você até agora não teve aula na universidade, só remoto. Não, né? Não, ela se inicia no modo remoto em setembro passado, de 2019, nós retomamos as aulas mais no modelo remoto. E esse modelo permanece, nós temos a intenção, isso será definido na próxima semana, de reabertura dos estágios, né? Mas ainda numa condição com utilização de EPI, escalonado, distanciado, enfim, com toda uma logística. Mas apenas para o retorno dos estágios. Para o retorno dos estágios presenciais. Mas as disciplinas teóricas continuam no modelo remoto. E a gente também tem a proposta do chamado modelo híbrido, né? São aquelas disciplinas que são teórico-práticas, a parte teórica mantém um modo remoto e a parte prática também feita de forma escalonada na universidade. Tem coisas que não dá para ser remota, né? A minha nora faz medicina e ela tem que fazer anatomia na sala de aula, né? Ela não tem. Para os cursos da saúde, uma boa parte das disciplinas são disciplinas práticas, né? Ou são disciplinas de laboratório. É verdade. E é essencial esse laboratório, né? Ao final de todos os cursos, essa prática ela é direta com o paciente, né? É a relação com o paciente, são as avaliações, as intervenções, tanto na medicina como enfermagem, odontologia, ou no curso de fonoaudiologia, que é onde eu ministro aula. Né? Esse contato direto é imprescindível. Né? Então, nós estamos com um atraso de formatura de 1 ano já.
Caramba! Agora, se pelo menos o pessoal que não precisa ir à universidade não for, já é uma melhora no movimento de pessoas, né? Na exposição ao risco, você não acha? É, também, né? Mas nós estamos falando de uma universidade federal, a única universidade federal do Espírito Santo. Caramba. Então, são aproximadamente 30 mil alunos, né? Fora professores e funcionários, né? No campus da saúde, nós temos 8 cursos, são cerca de 2.300 estudantes e aproximadamente 400 a 500 professores e servidores que circulam diariamente, fora os pacientes, né? Temos um hospital universitário, enfim, que manteve a sua atividade, tendo inclusive uma ala específica para atendimento à Covid-19, né? Pacientes da Covid. E o que você acha, né, você como educadora, né? O que você acha que está sendo, qual está sendo o prejuízo disso para a educação, para o ensino universitário? Está prejudicando muito, em parte, alguma coisa, ou é uma mudança de forma de ensino? O que você acha disso tudo? Acho que tem alguns aspectos, né? Tem um aspecto que é positivo, que é o desenvolvimento de novas tecnologias de aprendizagem. Nós tivemos que aprender, eu costumo dizer, aprender na marra. Um tempo bastante curto, tivemos que sair da sala de aula, do ambiente presencial, da troca dinâmica, né, para a tela do computador. Na verdade, uma mudança então, grande. Exatamente, a gente teve que adaptar todos os programas de disciplina, aprender a fazer podcast, aprender a fazer videoaula, aprender a trabalhar com games. Enfim, eu especialmente trabalho muito com música em sala de aula, né? A partir de determinadas músicas, a gente desenvolve o conteúdo a ser discutido. A gente teve que aprender que o momento presencial ele não pode ser todo, né? Uma redução do momento de interação, né? Porque você não fica em sala de aula. As minhas aulas costumam ter 4 horas, e a gente faz um pequeno intervalo, e uso diversas metodologias. Através do modelo remoto, isso é impossível. Né? Então, aprender atividade síncrona e atividade assíncrona, enfim, foi uma adaptação. Tem um lado positivo, né? Porque a gente sempre ganha, a gente aprende, né? O lado negativo que eu vejo é a falta de interação, né? A gente perdeu muito a interação com os estudantes, né? E, da minha visão, a aprendizagem se faz nas relações, né? Então, a possibilidade de desenvolvimento de relações através do modelo virtual é alguma coisa que a gente está testando. Então, você acha, então, que vai haver prejuízo no aprendizado dos alunos desse período? Eu acho que é alguma coisa assim, né? A gente está tentando o máximo para que não ocorra, né? A gente já tem um prejuízo, que é o fato de nem todas as disciplinas poderem ser ofertadas nesse modelo, né? De termos ficado 4 meses parados, né, sem aula, de um atraso muito grande nas formaturas, né? Então, hoje nós temos turmas com 1 ano já de atraso, e isso pode continuar, né? Se a gente tem um aumento de casos... É um efeito dominó, né? Isso ainda não acabou. É um efeito dominó. Agora, o que você imagina do futuro da educação? Vai se manter um modelo híbrido? Você acha que tem gente gostando desse modelo online, que é um modelo remoto?
O que você acha? Porque ensino remoto sempre teve, né? Mas agora não, agora está sendo encarado sério, porque tem universidades grandes assumindo o modelo remoto. Mas o que você acha que é o Mas o futuro? modelo remoto, ele é diferente da educação à distância, né? Porque a Uhum, educação à distância, o aluno faz a aula naquele momento que ele quer, né? Está tudo gravado, o material está todo ali pronto. entendo. A proposta do modelo remoto é de manter esse contato semanal de aula, né? Das aulas serem ao vivo, a gente Com tem algum material. interação com o professor, poder falar, poder ter Exatamente, bem diferente. exatamente. Né? Não, É bastante diferente. Então, assim, é por isso que eu acho que a gente conseguiu manter uma qualidade de ensino, né, de forma significativa, porque não é só uma adaptação do professor, é uma adaptação do estudante também. de criar até próprio local em casa para estudar, para ter aula, que às vezes não tinha, né? Exatamente. E se a gente considerar que hoje, nas universidades federais brasileiras, mais de 50% dos estudantes são estudantes que entraram na universidade através das cotas, né? São estudantes muitas vezes sem acesso a equipamentos e a internet de qualidade. A universidade ela teve que se desdobrar também para providenciar esse acesso e não consegue providenciar para todos, porque Isso não é tem verba complicado. para isso. Isso é Né? complicado, bem complicado. Exatamente. Né? Então, a gente tem toda a consciência que é um modelo de ensino, no Brasil, excludente. Né? A gente lutou tanto para uma universidade aberta, né? Uma universidade acessível, né? E, infelizmente, esse modelo, ele é excludente, porque por mais que eu tenha o equipamento adequado, por exemplo, muitas vezes eu não tenho o ambiente. Esse equipamento, ele é um equipamento que vai ser dividido com vários membros da família, né? Para te dar um exemplo, ontem eu estava numa reunião de pesquisa com um grupo de alunos, e na casa de um deles, que voltou para o interior, né? A maior parte dos nossos alunos voltaram para o interior, temos muitos alunos no interior, e além do avô, ele mora com o avô, ter diversos passarinhos em casa, e os passarinhos cantam o tempo inteiro, um carro de som parou na porta da casa dele. Nossa, mãe. Né? São essas condições que são condições muito difíceis. Você não tem controle. Em sala de aula, você tem controle sobre esses aspectos. Né? No final do semestre, por exemplo, eu moro no último andar do meu prédio, né? Então, acima de mim fica a área de lazer. E entrou em obra. Cara, Então, eu dando aula com uma maquita acima de mim, no meu teto, tá, tá, quebrando tá. o piso. Sim, né? Então, essas condições que a gente está um pouco brincando aqui, né? Não, se torna difícil. Mas, Já falei aqui em entrevistas aqui, um montão de casos da minha filha tendo aula online, né? E os amigos dela, a mãe entrar, aspirando o quarto, os dois irmãos passarem atrás, começarem a brigar, entendeu? E agora, considerando que essa situação nossa vai durar por muito tempo, então o nosso novo desafio é criar condição para os nossos estudantes estudarem remoto. sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é um modelo que a gente está aprendendo a usar, né? Eu, por exemplo, eu tenho intenção de utilizar pelo menos um pouco, né? Algumas coisas dão bastante certo, funcionam. Agora, desde que seja garantido que todo e qualquer estudante tenha uma internet de qualidade e equipamento de qualidade. Agora, só para te dizer, esse problema não é só de Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos também está tendo esse problema. Principalmente no ensino médio, entendeu? Ensino básico.
tem crianças que não têm internet, tem crianças que não têm equipamento, e aí estão se mobilizando, entendeu? E Exato. comprando equipamentos. Eu mesmo tenho uns notebooks antigos que estão guardados no armário, já estou doando, que eles vão limpar isso e vão doar isso Também fiz isso. para poder funcionar na internet. Vai funcionar muito bem, não funciona muito bem para grandes. Para jogar videogame não vai rodar, mas vai para assistir aula vai funcionar. Para acompanhar uma aula, né? Tem uma questão que eu acho interessante também, né? Nessa questão da educação, desculpa, que é a questão cognitiva, né? Nem todo mundo aprende da mesma forma. Sem dúvida. Né? E o ensino remoto, ele exige um nível de atenção específico, né? Que muitas pessoas não conseguem acompanhar, né? E para o professor fica muito difícil você detectar quando um estudante está disperso. Quando ele está prestando atenção, quando ele está botando um ventilador para mexer no mouse dele, né? Exatamente. Ou, como ele, na maior parte das vezes, ele não liga a câmera, né? Porque cai o sinal da internet, se ele está dormindo, por exemplo. Então, a gente usa uma série de estratégias na sala de aula virtual para despertar esse aluno, né? Para que eu consiga perceber se realmente ele está acompanhando. Né? Não, entendo. Eu acho que a gente está passando por um período de aprendizado. Com certeza, esse ano, as suas aulas remotas vão ser muito melhores do que do ano passado, não é verdade? Com certeza. Com Aprender certeza. novas técnicas, né? Acho que é um desafio. Eu acho que é um desafio para todo mundo, em todas as profissões, né? Exatamente. Na educação, nossa, mais ainda, porque você está construindo o futuro, né, cara? Exato. E a gente costuma dizer que o professor é um grande ator, né? Um artista, né? Então, o professor em sala de aula, uma turma de 30 jovens, ou com uma turma de 40 adolescentes ou crianças, ele tem que se virar, né? Criar estratégias para manter um nível de atenção adequado, né? Agora, a gente está aprendendo a lidar com a câmera, por exemplo, que era alguma coisa que não era do dia a dia, né? Pois é, será que nós não estamos construindo agora os profissionais do futuro? Será que o fonoaudiólogo do futuro não vai usar somente a internet para falar com a gente? Para cuidar, eu acho difícil ainda. Né? A saúde tem essa especificidade. E a fonoaudiologia também tem, né? A fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana, né? Então, sem dúvida nenhuma, o fonoaudiólogo tem que desenvolver essa habilidade, né, de lidar também com o ambiente virtual. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Mas a interação humana, a gente perde muito a interação humana no ambiente virtual. Será que perdemos muito ou ainda não sabemos nos interagir virtualmente de forma satisfatória? Mas quando eu falo, por exemplo, eu trabalhando terapeuticamente com um paciente, eu tenho um limite. Tem um limite. Tá. Eu até consigo fazer uma orientação, até porque a telefonoaudiologia hoje é uma realidade. Né? Todas as profissões da saúde aprovaram a teleconsulta. Né? Eu recebi na semana passada, meu plano de saúde me mandou um novo cartão. Eu fiquei assim, o que é isso? Eu não estou entendendo isso. Eu sou telemedicina, então, além da minha... Exatamente. Agora eu tenho um grupo de médicos de telemedicina para me atender. Eu falei, poxa, mas que... Então, assim, alguma coisa consegue ser feita bem. Né? Outras são impossíveis. O teu médico não vai te auscultar, por exemplo, através do vídeo. Ainda não, mas eu posso ter uma ferramenta que ele vai me colocar aqui, que ele vai... É possível. A gente entrevistou um músico essa semana,
E ele falou assim, olha, o delay que tinha no som para a gente cantar junto está acabando, já vai estar saindo daqui a umas semanas. Praticamente não tem mais, né? Não está tendo mais, já estão criando programas no Japão especializados para você tocar uma banda inteira sem delay. Então, será que você não vai ter, a medicina não vai buscar ferramentas? Por exemplo, com certeza. Algumas ferramentas já estão aí, né? Por exemplo, aqui vendem óculos online aberta, né? E aí eles falam, não, alguns começaram já há um tempo, falaram assim, olha, você compra o óculos com a gente, que a gente vai mandar um kit para sua casa para você fazer as medições de posicionamento. Eu não consegui entender aquilo e nem comprava online, porque eu fico com medo, como é que eu vou comprar um óculos online, o cara tem que marcar minha íris, não sei o quê, porque os sites antigos falavam assim, olha, vou te mandar um óculos, você vai vestir o óculos e vai no espelho apontar isso, aquilo. Eu não vou fazer isso, não vai dar certo. Mas agora começam a falar que vão mandar um equipamento. Bem, eu fui fazer o óculos numa loja, marquei a hora, que agora só tem que marcar a hora, a gente fica esperando fora no carro até ele mandar um text message dizendo que você pode entrar. O cara me botou um negócio no meu óculos, sensacional. Ele botou um negócio no meu óculos, encaixou, pediu para eu colocasse, botou o iPad dele na minha frente, o tablet dele na minha frente, clicou. Aí ele veio me mostrar. Aquele negócio de plástico que ele me deu, ele já posicionou tudo na foto que ele me mandou, que ele me mostrou, que era um programa. Fantástico. Então, vai ver que é isso que essas pessoas estão falando, que vão me mandar para casa. Não, vou te mandar um kit para casa, que aí eu vou botar no meu óculos, vou entrar no computador, vou bater a foto, ele vai ter toda a métrica lá. Então, quer dizer, já está mudando, né? Já está mudando. Mas quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um país extremamente desigual, né? Sim. Mas então, assim, o acesso a essas tecnologias ainda é um acesso bastante restrito. Então, assim, eu como educadora, eu tenho que ensinar o meu estudante o uso da tecnologia e o uso sem tecnologia, né? A possibilidade de fazer avaliações e um diagnóstico sem o uso da tecnologia, que muitas vezes a gente, principalmente o funcionário público, né? Não, sem dúvida nenhuma. É um acesso muito restrito, né? Mas aqui também tem problema. Então, estou te falando o seguinte, tem os extremos, né? Mas eu acho que isso vai motivar a gente a buscar a melhora, né? Acho que todo mundo vai chegar a um ponto e falar assim, tem que melhorar. O dinheiro que as universidades gastavam com prédios, com manutenção, com luz, com água, eles podem, de repente, alocar esse dinheiro para comprar equipamento para deixar para os alunos, sei lá, não sei, de alguma forma. Mas tem que continuar pagando a água, né? Tem que continuar pagando a água, mas, entendeu? Mas eu digo o seguinte, gasta menos água. Infelizmente, a gente está com corte de verba, novamente. Tivemos um corte significativo no ano passado e um novo corte agora, né, com um orçamento ainda não aprovado. Então, a condição das universidades brasileiras está bastante delicada. Continuamos desenvolvendo pesquisa, continuamos trabalhando. Saúde e educação no Brasil são heróis, porque com que se dedica de investimento, de atenção, e o que vocês fazem, vocês são heróis. Agradeço você por tudo disso, entendeu? São muito desiguais. Você vê como é que eu conversando com um técnico aqui de esporte numa faculdade aqui, né? Sim. E eu perguntei a ele assim, como é que está a faculdade? Eles estão dando graças a Deus desse negócio. Por quê? Porque eles estão com 3 prédios fechados, já mandaram um montão de gente embora da equipe de manutenção, já diminuíram não sei o que lá, e aí o esporte funciona. Então, só os jogadores que jogam no esporte, eles fazem que estão dando aula. Olha só, cara. Eles fazem que estão dando aula, o jogador vai para lá porque, nossa, o futebol que eu estou falando é futebol americano, né? Sim. É uma das maiores fontes de receita das universidades. Você acredita nisso? Então, eles fazem de conta que estão dando aula presencial para poder justificar que está indo os alunos lá treinar. Eles não querem saber da educação, não. E eu falo assim, gente, que isso, cara? É uma loucura. É uma loucura. É uma forma muito diferente, né? A educação que
principalmente a educação de nível superior, né? Que a gente almejou no Brasil e que conseguimos muito fazer, é outra. Né? Ela propõe um outro desenvolvimento, né, do sujeito. Margarete, o nosso papo está muito legal, mas eu tenho que acabar. E a gente acaba falamos mais de educação do que pandemia, mas está tudo ligado no futuro. Exatamente. Eu tenho que encerrar com uma pergunta. Né? Preciso que agora você consiga voltar a novembro, dezembro de 2019, onde nós não tínhamos nada, não sabíamos nada, e nesse período, em dezembro de 2019, você ficou sabendo que ia haver a pandemia. Com todos os detalhes, que seus alunos iam passar por esse problema, que a educação, que a situação de rua, de isolamento, você ficou sabendo que isso ia acontecer. O que você teria feito, se você soubesse? Se eu soubesse com antecedência? Em detalhes, sabia com detalhes. O que você tinha feito? Difícil, porque a gente não tem poder, né, de intervenção. Mas se fosse possível... Ia acontecer de qualquer jeito. Oi? Ia acontecer de qualquer maneira. Você só estava sabendo que ia acontecer. O que você teria feito? Acho que eu teria me preparado melhor, inclusive emocionalmente, para o isolamento. Né? Eu vivo numa cidade que não é a minha, num estado que não é o meu. Eu tenho 4 anos de Vitória, e até então eu ia uma vez por mês para o Rio de Janeiro, e ficar esse tempo todo, já faz 1 ano que eu não vou para o Rio, né? Afastada da família, dos amigos, é muito difícil, muito difícil. Tenho poucos amigos aqui, né? Esses poucos amigos, óbvio que é muito bom, a gente mantém muito próximo, né? Mas eu talvez entrasse numa licença sem vencimentos e voltasse para o Rio, para passar esse período com a minha família. Talvez E se eu pudesse fazer algum tipo de intervenção, seria acolher meus estudantes, porque isso foi uma coisa que a gente manteve durante todo o período, mas alguns estudantes, as famílias, muitas perdas, e até hoje, diariamente, a gente fica sabendo das perdas, os estudantes muito abalados, né? É uma juventude que vai ter essa marca, né, da pandemia da Covid. Obrigado pela resposta. Agora você me trouxe uma última pergunta, uma outra pergunta que não estava programada. Você acha que o psicológico é o que está mais sendo afetado durante essa pandemia? Eu não tenho dúvida. Saúde emocional está muitíssimo afetada, de todos nós. No 3º mês de pandemia, eu fiz uma pesquisa com os estudantes. Eu estou trabalhando ainda esses dados. Tivemos aproximadamente 500 estudantes responderam aos nossos questionários. E no 3º mês de pandemia, uma das grandes preocupações que a gente já identificou foi a questão do luto. O luto não vivido, né, com uma repercussão muito grande. De lá para cá, passaram-se mais 6 meses. E as notícias de morte de familiares, de amigos, de namorados, de vizinhos, são notícias reais, muito presentes, numa quantidade assim, muito significativa, né? E a gente tem que pensar, né, que esse retorno, por exemplo,
quando eu falo do retorno de sala de aula no ambiente virtual, eu tenho que planejar também um espaço de acolhimento para esses estudantes que estão num nível de sofrimento muito significativo. Com os professores, a mesma coisa. Ontem, numa outra reunião, a gente faz reunião o dia inteiro, né? Ontem, numa outra reunião, conversando com um colega que trabalhou por 10 anos em Manaus, na Universidade Estadual do Amazonas, e ele estava de férias, retornou ontem, e o relato dele foi um relato emocionante. A quantidade de colegas, de amigos, de pessoas conhecidas que morreram nos 3 últimos meses em Manaus, é uma loucura. Como lidar com esse luto? É um novo aprendizado, mas tirar algo de positivo disso não é simples, não é fácil. É verdade. As pessoas estão num nível de sofrimento muito grande. E o que eu venho percebendo que uma das formas que se encontra para não sofrer junto é quase que um bloqueio da empatia. Né? Eu tenho percebido que as pessoas estão menos empáticas. Estão se fechando, né? Estão se fechando exatamente para evitar esse sofrimento, porque o sofrimento, ele está claro, ele está aí. Né? E como educadora, eu vou ter que lidar com isso em sala de aula. Desejo você muita sorte, não, muito sucesso. Sorte é nós estarmos aqui, né? Mas, exatamente. Olha, sucesso, se cuida. E você que está vendo aí o nosso episódio do especial do Ponto D, fica ligado, vai para o próximo, que tem vários com histórias assim como a da Margarete, que vão poder fazer você pensar um pouco mais. Obrigado e até o próximo. Obrigada. Tchau, até.